Aleluia, aleluia, aleluia. Eu confio em nosso Senhor com fé, esperança e amor. Eu espero em Sua palavra. Hosana, ó Senhor, vem e me salva. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A paz esteja convosco. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Depois da multiplicação dos pães, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma!" E gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenhas medo." Então Pedro lhe disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro, caminhando sobre a água." E Jesus respondeu: "Vem." Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água, em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me." Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: "Homem fraco na fé, por que duvidaste?" Assim que subiram no barco, o vento se acalmou. Os que estavam no barco prostraram-se diante dele, dizendo: "Verdadeiramente, tu és o Filho de Deus." Palavra da salvação. Caros irmãos e irmãs, Jesus hoje anda sobre o mar. Não para arrancar aplausos, assim como no domingo passado não multiplicou os pães por espetáculo. Naquela ocasião, para dizer que Ele é o alimento que dá sentido à nossa vida. Alimento que é partido e repartido na Eucaristia. Vamos entender por que Jesus andou sobre o mar, entre outras coisas. Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem. A barca representa a igreja. Jesus manda que os discípulos partam. A igreja deve obedecer à voz do Mestre e partir. Nesse particular, partir em missão. A igreja é, por natureza, missionária. Mas ela não parte só. O Senhor é um intercessor. Ele despede as multidões, sobe ao monte. Isso nos remete à figura de Moisés no Antigo Testamento, que subia ao monte para interceder pelo povo, para rezar. Jesus é o nosso intercessor, ao lado do Pai. Ele reza por nós, é o novo Moisés. É isso que Mateus quer dizer. A noite aqui não é apenas uma parte do dia. As 3 horas da madrugada não significa apenas a informação de um horário, não. Nos recorda as trevas, a escuridão, as crises, as tribulações da vida. Mas o Senhor, volto a dizer, é o nosso intercessor. É preciso obedecer a Ele. Ele manda, Ele ordena que seus discípulos entrem no barco e sigam. Então precisamos obedecer a sua voz, fazer o que Ele manda. A barca, porém, lá longe da terra era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. O mar simboliza aqui o mal, as tribulações da vida. No original grego, o termo que é usado para falar de tormento significa também tortura, uma grande violência. Então, esse mar simboliza as tribulações por que a igreja passa, porque nós cristãos particularmente passamos, assim como o Senhor passou.
momentos de dificuldade, de hostilidade, de perseguição, os desafios da vida. Quantos cristãos não são perseguidos mundo afora, nos 4 cantos do planeta, muitos dos quais assassinados? Então, o mar representa o mal, a violência, as tribulações, os tormentos da vida, porque a igreja passa, porque nós passamos. Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Volto a dizer, não para fazer um espetáculo, não para dar um showzinho, não para arrancar uma salva de palmas, não. Para dizer que Ele é Deus. Deus tem poder sobre todas as coisas, inclusive sobre os fenômenos da natureza. E nesse particular, sobre o mal. Nós precisamos confiar no Senhor. Nesta vida, ter fé não significa dizer que não haverá problemas, que não passaremos por dificuldades, tribulações, mas significa dizer que com o Senhor poderemos suplantá-las, uma vez que andar sobre as águas aqui significa que Ele tem poder sobre o mal. Significa dizer que, mesmo nas tribulações, mesmo diante dos desafios, das perseguições, das hostilidades da vida, nós, confiando no Senhor, não afundaremos. Pedro, essa postura de Pedro é ambígua. Por quê? Por um lado, ele quer o encontro do Mestre. Queiramos sempre estar com Jesus. Mas por outro, não somos Jesus. Não somos Deus, somos seres humanos. A frase de Jesus, homem, deixa eu procurar aqui. A frase de Jesus, homem fraco na fé, por que duvidaste? Não é apenas uma chamada de atenção do porquê duvidastes, mas a primeira palavra é homem. Pedro, você é homem, você não é Deus. Quem anda sobre o mar é Deus. Quem tem domínio sobre todas as coisas, inclusive sobre os fenômenos da natureza, e quem pode vencer o mal é Deus. Você é um homem, Pedro. Então a gente, em vez de cair na arrogância, como nossos primeiros pais Adão e Eva, que queriam ser como que Deus e sucumbiram à tentação da serpente, tenhamos consciência do que somos. Sejamos humildes. Confiemos no Senhor. Quando Pedro duvida, afunda. Mas o Senhor vem e salva. Disse Jesus, coragem, sou eu, não tenhais medo. Sou eu aqui não é apenas um indicativo. Sou eu. Não. Sou eu aqui. Nos remete ao Antigo Testamento. Quando Moisés perguntou a Deus qual era o nome dele, Deus disse, eu sou. Mais um elemento que indica que Jesus é Deus, é o Filho de Deus. Ele é aquele que é. Então, confiemos naquele que é. Ele nos salva. Assim como salvou Pedro das águas, quer nos salvar também hoje. Mas coragem, tenhamos coragem. Não tenhamos medo. Confiemos nele. Porque ele que multiplicou os pães no domingo passado, para dizer que, repito, que é o alimento da nossa vida, hoje anda sobre o mar, para dizer que com ele nós podemos suplantar os desafios da vida e mesmo diante dos sofrimentos do dia a dia, das tribulações do dia a dia, dos tormentos, das ondas revoltas do dia a dia, nós, confiando nele, crendo nele, podemos vencer, suportar determinados obstáculos e permanecer firmes na fé. Olhando para Jesus, com um olhar fixo nele, na barca que é a igreja, teremos a segurança do caminho da salvação. Quando Jesus sobe no barco, o mar se acalma. Só Ele, que é Deus, tem o poder
de vencer o mal. Com Ele, nós estamos na igreja em segurança. Insisto, não porque não teremos problemas. Problemas sempre haverá. Mas porque, mesmo diante dos problemas, conservaremos a paz de Cristo, conservaremos a fé e, confiando nele, poderemos suplantar os problemas, os desafios, as tribulações da vida. Com um olhar fixo nele, no barco que é a igreja, nós temos um caminho seguro de salvação. Se não olharmos para ele, se não confiarmos nele, afundaremos. Confiantes, rezemos a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confio a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governa, me ilumina. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Boa semana para todos. Paz e bem.